Olá, a gente tem acompanhado desde o início deste ano um vai e vem no orçamento da Educação Federal. Isso porque o MEC, o Ministério da Educação, anunciou diversos bloqueios nas chamadas despesas discricionárias das universidades e institutos federais. Essas despesas são usadas para pagar contas de luz, limpeza, segurança e também bolsas de auxílio para os estudantes de baixa renda. Em resumo, há pelo menos 3 marcos negativos na gestão do orçamento da educação neste ano. Confira. Em junho, houve um corte de mais de 1,5 bilhão no MEC. Para as universidades e institutos federais, segundo a Andifes, a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino, o valor bloqueado foi de 438 milhões. Em outubro, houve um bloqueio temporário de mais de 328 milhões para universidades e institutos. A verba foi liberada posteriormente. Já no último mês, o MEC congelou 366 milhões, considerando recursos de universidades e institutos federais, sob a justificativa de respeitar a chamada regra do teto de gastos, que limita os gastos públicos. O dinheiro foi liberado no dia 1º de dezembro, mas logo após, o MEC voltou atrás. Devido a essa grave situação, que também afeta a Universidade Federal de Ouro Preto, a equipe da TV e da Rádio FOP conversou com o professor Leonardo Lucas Pereira, que é pró-reitor de Planejamento e Administração da universidade, e ele detalhou a situação atual da instituição. Veja o que ele disse. No momento, a UFOP ainda permanece com os seus recursos financeiros bloqueados. A UFOP ela já sofreu cortes ao longo do ano, né? E mais recentemente, cerca de 7,8 milhões de reais foram cortados, foram bloqueados. E a gente tinha uma perspectiva de pagamento para dezembro em torno de 5 milhões de reais e a gente não teve esse limite na totalidade. Mais recentemente, nós tivemos a liberação de alguma parte desse limite orçamentário, né, desse financeiro, na verdade, mas ele foi fundamental e foi suficiente para o pagamento dos alunos em vulnerabilidade socioeconômica, os alunos da praça. Somando todos os bloqueios ao longo do ano, no final do primeiro semestre nós tivemos 4,5 milhões de reais bloqueados nos recursos de custeio, né, os recursos necessários para pagamento das bolsas, dos contratos, e mais recentemente, no final de novembro, início de dezembro, 7,8 milhões de reais, ou seja, isso supera 12 milhões de reais de um orçamento que era em torno de 62 milhões de reais. O professor Leonardo também falou sobre os pagamentos que a UFOP não conseguiu cumprir até o momento. Neste momento, né, a gente está sem pagar, né, os bolsistas. A gente pagou recentemente os bolsistas da praça, mas os bolsistas de monitoria ainda estão sem receber, bolsistas de iniciação científica, de extensão, bolsistas BDI, bolsistas de mestrado e doutorado que são pagos com recursos da UFOP, além dos contratos que também estão na ponta para serem pagos, né? E a gente, não tendo esse recurso, a gente não vai conseguir viabilizar o pagamento ainda neste ano. O pró-reitor ainda comentou sobre os desafios para o planejamento financeiro da UFOP em 2023 e disse que a universidade já sofre o impacto da defasagem no orçamento. Veja. A nossa preocupação maior é que os compromissos assumidos esse ano, se a gente não tiver o retorno desse financeiro ao longo desse ano ainda, até o final do mês de dezembro, nós teremos essa dívida, né, repassada para o próximo ano. Porque a UFOP ela tem esse compromisso com seus bolsistas, com os seus contratos, com seus terceirizados, e é uma grande preocupação, porque o orçamento ainda não foi aprovado, né, o orçamento de 2023. Então, nesse sentido, é uma preocupação enorme para a Universidade Federal de Ouro Preto. A situação
atual, ela já inviabiliza, se ela se mantiver, ela pode inviabilizar muita coisa no início do ano que vem. Porque caso o orçamento não seja aprovado ainda esse ano, em regra, o governo libera no mês de janeiro apenas 1/12 do orçamento. Ou seja, a gente já levando uma dívida deste ano para 2023, com 1/12, 1/18 do nosso orçamento, isso vai inviabilizar não só o pagamento do que passou deste ano para o ano que vem, como aquelas despesas e investimentos previstos para 2023. Ou seja, o plano, na verdade, neste momento, o que a gente tem feito, que os reitores e a nossa reitora particularmente tem feito, é buscar esse diálogo junto ao Congresso, né, junto ao novo governo, a equipe de transição, para que a gente consiga restituir isso ao longo de 2023. Hoje se fala muito na recomposição orçamentária. Hoje o orçamento da UFOP ele está defasado em cerca de 18 milhões de reais comparados com 2016. Né? O nosso orçamento hoje era para ser cerca de 80 milhões de reais. E a gente tem apenas 62 milhões. Então, isso é fundamental para que a gente consiga restabelecer as ações finalísticas institucionais: ensino, pesquisa, extensão, inovação e cultura. O professor Leonardo destacou que, embora o diálogo com o MEC seja difícil, há uma mobilização para que esses bloqueios sejam revertidos. Há uma perspectiva trazida pelo nosso coordenador do Fórum de Pró-Reitores de Planejamento e pela própria Andifes, que é a Associação de Reitores, de um desbloqueio, né? A gente ainda não sabe se ele vai ser parcial, se ele vai ser total, porque nesses últimos anos o que não há junto às universidades é diálogo, né? Então, o governo não traz com uma certa antecedência o que ele vai fazer. Geralmente isso ocorria no passado. Havia um diálogo entre o MEC e os reitores. Hoje esse diálogo é muito difícil. Pois é, e devido à situação orçamentária das instituições, o DCE, a ADUFOP, a ASUFOP, os pós-graduandos e pós-graduandas da UFOP, o Sinasef e o Grêmio Estudantil do IFMG convocaram o ato contra os cortes na educação. Essa mobilização vai ser realizada nesta quinta-feira, dia 15, às 11 da manhã. Em Ouro Preto, em frente ao RU, aqui do campus Morro do Cruzeiro. Já em Mariana, a ação acontece no RU do ICSA. Continue acompanhando a cobertura da TV UFOP no nosso canal na TV ou pela internet. É sempre bom ter a sua companhia.